vou estar falando sobre 10 curiosidades do jogo Among Us. Antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recadinho muito importante, que é em relação a quem quer aprender a falar japonês. Quem me acompanha lá no Insta provavelmente já viu que eu tô indicando aulas de japonês para quem quer aprender nessa quarentena, e eu vim aqui para poder reforçar quanto a isso. Se você tem vontade de aprender japonês, se você sempre quis, a oportunidade é agora, porque eu descobri uma professora maravilhosa que ensina assim incrivelmente bem. Inclusive, ela morou no Japão um tempo, estudou lá, e a página do Insta se chama Nihongo Explosion. Então, se você quer saber mais sobre as aulas, é só entrar em contato com o link que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Eu sei que é muito difícil alguém não conhecer esse jogo em vista do sucesso que ele tá fazendo ultimamente, mas assim, se você caiu de paraquedas aqui e não faz ideia do que seja Among Us, eu vou estar explicando do que se trata esse jogo antes de partir para as curiosidades. A história desse jogo é bem simples. Basicamente são 10 tripulantes presos em uma nave, onde o objetivo é chegar ao planeta em segurança. E para que eles cheguem em segurança no planeta, eles precisam consertar a nave, eles precisam fazer algumas missõezinhas, como por exemplo, consertar a fiação da elétrica. A gente sempre morre quando vai pra elétrica, é incrível isso. Porém, existe um pequeno problema, um pequeno detalhe ali. Entre esses 10 tripulantes, um é o impostor. Um dos tripulantes é substituído por um impostor parasita metamorfo, ou seja, um tripulante na verdade é o impostor que tem que basicamente eliminar todo mundo. Então você, quanto jogador, precisa descobrir quem é de fato esse impostor e jogar ele pra fora da nave. Só que você precisa fazer isso antes dele eliminar todo mundo. O impostor, ele vai sabotando a nave, ele tenta enganar todo mundo, ele finge que é bonzinho. E toda vez que você vê um presunto no chão... Ou seja, quando você vê um dos tripulantes que morreu caído no chão, você precisa apertar o botão de emergência para uma reunião. E nessa reunião, você e os outros jogadores devem votar em quem vocês consideram ser o impostor. Lembrando que o impostor também pode mentir ali no chat. Às vezes você pensa que teu amiguinho é o impostor, quando na verdade é outra pessoa. Então, resumindo, você tem que votar em quem você quer jogar pra fora da nave e corre o risco de sim, você jogar o impostor pra fora da nave, ou não, você mandar o inocente pra fora da nave, que acontece muito. Lembrando que o impostor, ele tem certas vantagens, porque ele consegue se locomover dentro da nave pela ventilação. Então ele consegue facilmente chegar de um lugar pro outro super rápido. Mas esse pode ser um pequeno problema, porque se alguém vê você ali na ventilação, eles vão saber de cara que você é um impostor. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então agora que vocês já sabem mais ou menos do que se trata esse jogo, bora descobrir as curiosidades sobre ele. E a primeira curiosidade que eu separei aqui pra vocês é em relação ao nome do jogo. Inicialmente ele não se chamaria Among Us, como a gente tá acostumado a ver. O jogo se chamaria Space Mafia. Só que né, eles pensaram bem em um nome que se encaixasse melhor, que chamasse mais atenção, e eles acabaram decidindo por Among Us, que no português seria algo bem parecido com Entre Nós. Ou seja, existe um impostor entre nós, então vocês têm que descobrir quem é o impostor. Eles gostaram mais desse nome e pensaram que possivelmente chamaria mesmo mais atenção. E a segunda curiosidade é sobre os verdadeiros impostores. Lembrando que isso que eu vou falar agora é uma teoria, não é algo canônico, mas é uma teoria que faz muito sentido. Existe uma teoria de que cada personagem de Among Us, ou seja, cada corzinha de Among Us, tenha uma personalidade específica, como se realmente fossem tripulantes diferentes. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que os tripulantes são divididos por cores. Então vai ter um azul, vai ter um verde claro, vai ter um vermelho, vai ter um amarelo, vai ter um laranja, enfim, vai ter um ciano. Cianofobia é crime. Enfim, cada jogador escolhe uma cor e essa cor não pode ser repetida. E lógico que descobrindo isso, eu, como amo vermelho com todas as minhas forças, fui pesquisar a fundo a respeito da cor vermelha, porque eu só jogo com a
cor vermelha. E nessa pesquisa a respeito das cores, eu descobri que o vermelho é uma cor muito significativa. Inicialmente a gente pode ver que o logozinho, né, o logotipo do jogo, é o tripulante vermelho. E também antes de cada partida começar, é o tripulante vermelho que manda todo mundo ficar quieto. Então a gente já pode perceber que o vermelho tem uma certa importância no jogo. Curiosamente, nos maiores vídeos, né, de tutoriais desse jogo, sempre o impostor era a cor vermelha. Eles usavam o vermelho para mostrar o que o impostor faz, o que o impostor pode fazer. Então isso sugere que canonicamente o vermelho seja de fato o impostor. Porém, não é só o vermelho que pode ser taxado ali canonicamente de impostor. A cor preta também é uma cor muito significativa no jogo, porque o botão de sabotagem, por exemplo, e o botão de ventilação são representados pelo tripulante na cor preta, o que sugere que os verdadeiros impostores sejam de fato o vermelho e o preto. Mas como eu falei, isso são só teorias, não é nada canônico, então nada de você que tá jogando com seu amiguinho expulsar a cor vermelha ou expulsar a cor preta só porque você acha que eles sejam os impostores, tá bom? Nem sempre eles vão ser os impostores. Na maioria das vezes que eu jogo é sempre o ciano. E a terceira curiosidade é em relação ao ranking de jogos mais vendidos na Steam. Among Us, hoje no caso, está em 7º lugar dos jogos mais vendidos na Steam. O que fez com que Among Us ficasse na frente de jogos muito famosos, como por exemplo Resident Evil, Outlast e Doom. E a quarta curiosidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Among Us não foi lançado nesse ano. Ele foi lançado em junho de 2018. Porém, ele só passou a fazer sucesso agora, em 2020. E a quinta curiosidade, segundo dados divulgados pelos programadores, após seu lançamento o jogo tinha em média de 30 a 50 jogadores simultâneos, o que é pouco considerado ao que ele tem atualmente. E isso acabou causando uma impressão não tão boa ao jogo, porque, né, quase ninguém estava jogando ao mesmo tempo. E isso fez com que a estreia dele não fosse considerada tão boa e, consequentemente, como se o jogo fosse ruim. E quem diria que hoje o jogo estaria fazendo o sucesso que está fazendo, não é mesmo? E a sexta curiosidade é que os criadores de Among Us quase desistiram do game várias e várias vezes. E um dos motivos da desistência do jogo era justamente a falta de público. Não tinha quem jogar, então por que eles iam continuar com o jogo se não tinha público? Então não fazia sentido. Porém, os desenvolvedores não desistiram, eles preferiram continuar ali no game, porque por mais que fossem poucas pessoas que estivessem acessando Among Us todos os dias, eram sempre as mesmas pessoas. Então era um público ali fiel, o que acabou motivando os desenvolvedores a não desistirem do game. E a gente pode tirar uma lição muito grande disso, porque hoje em dia, com a quantidade de likes e comentários, as pessoas só agregam valor naquilo que tem um número muito grande de curtidas, por exemplo. E a gente não pode ver as coisas dessa forma. Tem várias coisas horríveis, assim, que não tem qualidade nenhuma, que as pessoas acabam consumindo. E isso não significa que essas coisas sejam boas. Então a gente pode levar isso pra vida e também não desistir daquilo que a gente considera importante. Imagina se os desenvolvedores tivessem desistido do game e, enfim, tivessem deixado pra trás. Eles não poderiam ver o sucesso do jogo 2 anos após o lançamento. E a sétima curiosidade é em relação ao visual dos tripulantes. Um dos criadores de Among Us acabou publicando no Twitter como que seria, né, o visual dos personagens. O que foi muito incrível, porque inicialmente eles tinham a ideia de fazer um personagem como se fosse uma estrelinha, o outro pequenininho, enfim. Mas eles acabaram decidindo em deixar todos os tripulantes do mesmo jeito. E convenhamos, esse pequenininho aqui é muito fofinho. E a próxima curiosidade é que foram necessárias apenas 3 pessoas para a criação desse jogo. Quando a gente pensa na criação de um game, nós já imaginamos que seja uma equipe enorme por trás, né, da produção. Só que Among Us não foi desse jeito. Por trás da criação desse game, inicialmente haviam apenas 3 pessoas. E a nona curiosidade é que Among Us foi baseado em um jogo que você provavelmente conhece. Sabe aquele jogo Cidade Dorme, que as crianças adoram jogar? Ou conhecido também como Máfia, depende da região que você mora. Among Us foi justamente inspirado nesse jogo. Nesse jogo, um
número determinado de pessoas é considerado inocente. E também tem um grupo de pessoas que é considerado mafioso. E o objetivo é que os mafiosos destruam os inocentes antes que os inocentes descubram. E a última curiosidade é em relação ao Among Us 2. Necotubers, Among Us 2 foi cancelado, a gente não tem informações a respeito até o momento, mas por que eles decidiram cancelar o lançamento do segundo jogo? Como agora, em 2020, Among Us tá fazendo um sucesso gigante, tem muitas pessoas acessando o jogo simultaneamente, eles inseriram coisas muito legais, como por exemplo os pets, tem um cachorrinho lá que tem um olho só, tem um tripulante miniatura, tem enfim. Sem falar os outros acessórios que eles incluíram no jogo também. Eles colocaram muitas atualizações legais. E eles estão preferindo investir no jogo para trazer mais coisas legais para ele do que focar em um segundo jogo. É o que eu sempre falo, é melhor ter qualidade do que quantidade. Antes eles investirem mais no primeiro jogo e trazerem mais atualizações e mais coisas bacanas pra gente, do que trazer um segundo jogo feito às pressas e não for tão bom quanto o primeiro. Então, de certa forma, o segundo jogo ter sido cancelado não pode ser considerado uma coisa ruim, em vista que eles estão investindo pesado em atualizações para o primeiro jogo. E agora os Necotubers que quiserem jogar comigo, eu vou dar uma dica muito importante. No Insta, eu direto coloco no meu story a sala que eu criei do jogo. E aí vocês podem acessar a mesma sala que eu. Ou seja, jogar junto comigo. Então é muito importante que você me siga lá no Insta para acompanhar meus stories a respeito do game. E agora eu quero que você, Necotuber, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama Among Us, para que ele possa conhecer também várias dessas curiosidades incríveis do jogo. Então é isso, muito obrigada a todos que assistiram. Um super beijo da Neko pra você e até o próximo vídeo.